Você precisa gravar os seus conteúdos na vertical para dispositivos móveis ou algo do tipo e está com dificuldade? Nesse tutorial, nós vamos abordar configurações e informações para você realizar a gravação do seu conteúdo na vertical utilizando o OBS Studio. Esse conteúdo que você pode utilizar, por exemplo, nas redes sociais e também na sua TV indoor. Se você tiver um estabelecimento e deseja ou já possui esse equipamento, você pode gravar os seus conteúdos no OBS Studio e disponibilizar depois na sua TV ou no seu dispositivo. E fique até o final desse tutorial que a gente tem informações e surpresas para você que tem um estabelecimento ou que precisa aprender mais sobre o OBS também. Então, vamos lá. Então agora eu vou começar a mostrar aqui a minha tela. E antes mesmo, da gente configurar aqui o OBS Studio, se você ainda não tiver ele instalado na sua máquina, é só você acessar aqui o obsproject.com que você vai conseguir realizar o download dele, Por exemplo, a maioria vai utilizar o Windows, mas aqui tem também para macOS, Linux. É somente clicar na opção que você desejar para poder realizar o download. Assim que você terminar o download dele, você vai acessar o OBS Studio e antes da gente também começar a configuração dele, eu já vou pedir para vocês deixarem um like aqui se esse conteúdo for importante para vocês nos seguir nas nossas redes sociais, ser inscrito aqui no nosso canal e a principal rede social onde você vai acompanhar muitas informações é o nosso Instagram. Sigam todas as nossas redes sociais, mas não deixem de seguir o nosso Instagram. Então, agora a gente vai aqui para a opção das configurações. E aqui, na parte de transmissão, é onde a gente vai inserir, caso você queira, por exemplo, realizar uma transmissão ao vivo, mas não é o nosso foco, O nosso foco hoje é na gravação, mas se você for realizar uma transmissão ao vivo, é aqui que você vem. Então aqui você tem algumas opções, como YouTube, Facebook, Twitter e também o personalizado, que é onde você pega uma URL e uma chave de transmissão. E para a gente configurar, a gente vai agora para a parte de saída. Aqui em saída é onde a gente vai configurar boa parte da nossa gravação, do que a gente vai pegar, do que é da configuração que vai chegar, da qualidade que vai chegar também. Então, essa parte e aqui em vídeo é onde a gente configura a maioria das configurações relacionadas ao vídeo. Então, aqui em saída, a gente pode deixar a opção simples também. Se você desejar algo mais avançado, que você precise configurar, por exemplo, intervalo de keyframes, que é algo que, quando você vai realizar transmissões ao vivo, por exemplo, no YouTube, no Facebook, geralmente eles pedem esse intervalo aqui de 2 segundos. Então, se você for realizar algo assim, é importante você acessar a opção do avançado e verificar ou inserir aqui 2 segundos. Mas aí vai conforme a rede social também. Hoje ainda 2 segundos, imagino que vai se manter. A gente vai voltar aqui para o simples. E aqui na taxa de bits do vídeo é uma das principais informações, uma das informações mais importantes que configura a qualidade do seu vídeo. Então aqui, para uma configuração em Full HD, que é o que a gente vai colocar, a gente pode deixar mais ou menos 6.000 kbps. Já é uma taxa muito boa para você realizar essa gravação. Mas se o seu dispositivo suportar mais do que isso, você pode aumentar, não tem problema. Aí vai da questão de você avaliar o desempenho do seu computador, que é também um dos vídeos que a gente já tem aqui no nosso canal do YouTube. Vale a pena você conferir sobre as configurações do seu computador.
Então a gente deixou aqui 6.000 kbps. Vamos aqui em taxa de bits do áudio. É sempre bom deixar entre 128 a 160, né? Eu vou deixar aqui 128 porque não dá tanta diferença assim. Quando você for realizar transmissões, o ideal é 128 ou 160, entre essas duas opções também. Aqui no codificador de vídeo, é importante você verificar se o seu computador ele possui uma placa de vídeo. Esse computador que eu estou utilizando aqui no momento, ele possui uma placa de vídeo, então ela aparece aqui para mim. Nesse caso, é somente uma placa, né? Ele me dá aqui duas opções, mas é somente uma placa de vídeo. Então aqui ele me dá nesse formato aqui e no formato H264 também. Importante selecionar o H264. Se o seu computador não tiver uma placa de vídeo, ele vai aparecer sempre essa opção aqui, Software x264. Na opção do Software x264, ele vai utilizar o desempenho do processador do seu computador. Então, se você tem uma placa de vídeo, é importante testar primeiro nela, porque possivelmente ela vai conseguir suportar melhor a configuração e o desempenho vai para ela. Então, vamos selecionar ela aqui. No padrão de codificação, quanto mais você seleciona as opções abaixo, né, quanto mais lento, mais desempenho ele vai utilizar também, né? Então eu havia informado que o médio é uma boa qualidade, mas no meu caso eu tenho um computador com uma configuração boa, eu vou deixar aqui nessa opção do lento, qualidade boa, que já é o suficiente. Aqui você pode selecionar, né, o caminho da gravação, né? Mas antes disso, a gente já entra aqui na configuração da gravação, né? Que é o tema desse vídeo. E aqui na opção do caminho da gravação, você vai selecionar a pasta do seu computador que você deseja que essa gravação vá. Então é importante você, antes disso, configurar, né, criar uma pasta dedicada para isso, para depois você não perder para onde foi o seu vídeo, né? Até mesmo uma questão de organização que ajuda no seu tempo. Aqui a gente tem a opção da qualidade da gravação. Tem a mesma da transmissão, que é o que a gente acabou de configurar aqui. Então, se você configurou a taxa de transmissão, né, a configuração da transmissão, você pode selecionar aqui a opção da mesma da transmissão. Ou você pode vir aqui e selecionar uma dessas três opções, que ele te dá uma qualidade alta, uma qualidade indistinguível e sem perda de qualidade, né? Então aqui vai influenciar no tamanho do seu arquivo. Então, por exemplo, se você seleciona aqui a opção sem perda de qualidade, vai dar um arquivo muito pesado. Então, vai da sua escolha, né? Se você fez uma boa configuração aqui na parte de transmissão, você pode vir e já selecionar aqui que vai ser da mesma. Ou se você quiser até mesmo testar e ver como vai ocorrer se você selecionar sem perda de qualidade, é somente selecionar aqui, mas fique ciente que seu arquivo vai ficar bem mais pesado também. Isso também não interfere na questão de que da qualidade aqui, se você configurar uma qualidade bem mais alta, o arquivo também vai ficar um pouco mais pesado, né? Então, isso influencia também. Aqui no formato de gravação, a gente tem o MP4 híbrido. É bom você deixar o MP4 híbrido mesmo, né? Que geralmente ele vai ser aceito na maioria dos softwares de edição. Então, aqui a gente pode deixar essa opção. Agora, a gente vai para a opção de vídeo, que é a outra opção que está relacionada diretamente aqui com a taxa de bits de vídeo. Então, por exemplo, não vai adiantar muita coisa se você vir aqui, por exemplo, colocar uma taxa de bits de vídeo de 10.000, 12.000 kbps e vir aqui na opção de vídeo e colocar a sua resolução em 1280 por 720, que é HD, né? Porque aí não, você vai acabar gerando mais desempenho para o seu computador e não vai ter uma boa qualidade, né? Então, se você colocar 1280 por 720, que é o HD, você pode vir na opção de saída e diminuir um pouco a taxa de bits do vídeo. Aqui no nosso YouTube também a gente tem outros tutoriais do OBS, onde a gente fala também
mais detalhadamente sobre essa comparação da taxa de bits do vídeo com a qualidade, a resolução que você seleciona aqui. E agora, né, aqui onde a gente já selecionou os 6.000 kbps na saída, a gente vai vir aqui e vai selecionar uma qualidade, por exemplo, de 1920 por 1080, tanto na resolução de base quanto também na resolução de saída. Mas o tema do nosso tutorial é sobre uma configuração de gravação na vertical. Então, aqui é a principal opção onde a gente vai determinar essa resolução, né? Não essa resolução, esse dimensionamento para você conseguir gravar na vertical, que é mais indicado para visualizações em dispositivos móveis ou dispositivos indoor, que são verticais também. Então aqui a gente está vendo que está 1920 por 1080, a gente vai alterar, trocar os dois de lugar. Então a gente vai colocar 1080 por 1920. Então aqui a gente está fazendo o que? A gente está alterando esse dimensionamento. Então a gente vai vir aqui em resolução de saída também e fazer a mesma coisa. 1080 na verdade, né? Por 1920. Ele já autocompleta aqui pra gente. Em valores de FPS comum, se você for realizar gravações em que não tem muito movimento, né, você pode deixar em 30, que é a maioria das situações. Agora, se você for realizar a gravação, né, de futebol, de esporte, algo que tenha muito movimento, é importante que você selecione a opção de 60. Mas aqui no nosso caso, a gente vai deixar em 30. Após isso, a gente vai vir aqui no OBS, clicar em aplicar, depois em OK, e a gente vai ver aqui, ó, que ele já alterou o formato, né? Aqui ele já está mostrando aqui uma tela preta, que a gente ainda não inseriu nenhum tipo de conteúdo. Ele já está mostrando a dimensão vertical. Aqui na opção de cena, a gente tem as opções de inserir fontes dentro dela, né? Então você consegue inserir mais de uma opção. E aqui na opção de mais, você consegue, por exemplo, selecionar a sua mídia, selecionar o seu dispositivo de captura de vídeo. Você consegue ir selecionando e organizando ali dentro do seu espaço para transmissão. Se for somente uma gravação, né, gravação somente da sua câmera, de você aparecendo, você seleciona o dispositivo de captura de vídeo, seleciona ele, adiciona ali e você vai fazer essa gravação. Se for um arquivo de mídia, por exemplo, você pode selecionar ele, colocar um nome para essa mídia e vir aqui na opção de explorar e selecionar esse arquivo. Se for um arquivo bem pequenininho, que você precisa que ele se repita mais vezes, você pode vir aqui e selecionar a opção de loop. Clicar em explorar e selecionar um arquivo. Vamos selecionar um arquivo nosso aqui. Clicar em OK. E você pode redimensionar esse arquivo conforme o seu desejo. Se for um arquivo, por exemplo, igual o que eu estou selecionando aqui, que ele está na proporção de 1920 por 1080, né, não está na vertical, a gente precisa redimensionar, né? Então a gente precisa fazer esse processo aqui de ajustar. Se você for colocar mais de um conteúdo na tela, você consegue diminuir um pouco mais. Então você consegue colocar aqui, por exemplo, ajustar nessa parte da sua tela, vir aqui em mais e selecionar uma outra opção. Vamos supor que você queira selecionar o dispositivo de captura de vídeo, você vai adicionar e redimensionar ele na parte de cima. Se for uma imagem, a mesma coisa. Se for outra mídia, você também consegue fazer da mesma forma. Então, se a gente tivesse selecionado aqui, por exemplo, a nossa câmera, a gente vai fazer o mesmo procedimento e selecionar a câmera que a gente vai colocar. Aqui, como é outra mídia, eu vou colocar aqui um outro vídeo, clicar em OK e vou redimensionar ele também aqui para poder ficar
visivelmente bonito. Ó. Então aqui a gente colocou uma opção acima, uma opção abaixo. Lembrando que você pode colocar somente uma também. Então, você faz essa inserção, né? Então, até mesmo vendo aqui o que a gente fez, por exemplo, ó, apareceu essa parte escura aqui, porque nessa parte do mídia, da segunda mídia, eu não coloquei ele em loop. É um arquivo bem pequenininho, né? Então, por exemplo, ele já acabou. Então, eu coloco ele em loop aqui novamente e deixo a opção para vocês. E após isso, é somente você vir na opção de iniciar a gravação. Colocou, iniciou a gravação, ele já está gravando para você o seu conteúdo. Então a gravação está ocorrendo, quando você clicar em interromper a gravação, ele vai mandar esse arquivo para dentro da pasta que você selecionou. Então é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. E a surpresa que a gente tem para o final agora é que a gente tem um curso do OBS Studio que você vai poder acessar totalmente gratuito, né? De forma totalmente gratuita. Então, a gente vai disponibilizar isso para você através de um cupom. Então, você vai fazer o seguinte: você vai acessar o nosso Instagram, vai seguir, se você já não segue nosso perfil, e vai mandar uma mensagem para a gente com a mensagem OBS, porque assim a gente vai disponibilizar para você um cupom de 100% para você acessar o curso do OBS e não precisar gastar o seu dinheiro, por exemplo, em algum curso, né? Que a gente tem ali várias informações que podem te ajudar. E também uma outra dica que a gente tem, se você tem o seu conteúdo vertical, se você está gravando aqui o seu conteúdo vertical, você tem um estabelecimento e deseja colocar no seu estabelecimento um serviço de TV indoor, a gente tem também esse serviço para disponibilizar para você. Então entre em contato com a gente para conhecer essa nossa solução. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.